Boa noite a todos. Aqui estamos para continuar o nosso estudo sobre a nossa devoção à Nossa Senhora. Já estamos no 11º programa, dedicado à fundamentação bíblica dos principais títulos que a Igreja, em duas devoções bastante antigas, atribui a Nossa Senhora: a Salve Rainha e a Ladainha de Nossa Senhora. A Ladainha de Nossa Senhora, ela tem 400 anos na Igreja, 420 anos. Ela foi aprovada, como já sabemos, é sempre bom repetir, no dia 6 de setembro de 1601. Foi aprovada pelo Papa Clemente VIII. E ao longo desses 420 anos, alguns papas inseriram títulos de Nossa Senhora, a Ladainha, geralmente depois ou por ocasião de grandes acontecimentos na Igreja ligados a Nossa Senhora. De sorte que hoje a Ladainha de Nossa Senhora tem 54 títulos. Qual é a finalidade desse estudo? Buscar fundamentação na Palavra de Deus para esses títulos. No programa anterior, nós estudamos os títulos Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, e eu prometi no final do bloco do encontro anterior que hoje nós começaríamos com Maria, Mãe do Bom Conselho. Depois vamos tratar de Mãe do Criador, depois Mãe do Salvador, depois Mãe da Igreja, depois Virgem Prudentíssima. E se der, avançaremos com Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa e assim por diante. Então, o primeiro título de Nossa Senhora que vamos abordar hoje é Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho pode ser entendido em dois sentidos. Mãe do Bom Conselho como aquela que dá o bom conselho. Portanto, o bom conselho aqui, o complemento nominal, trata-se de uma qualidade de Nossa Senhora. Mas também Mãe do Bom Conselho pode ser entendida essa expressão como Mãe do Cristo, que é o Bom Conselho. Então vamos primeiro na Bíblia, ver esse sentido. Bom Conselho como Jesus, o conselheiro por excelência, o conselheiro por antonomasia. Pode-se chamar de Nosso Senhor Jesus Cristo de o Conselho, o Bom Conselho, isto é, personificar a palavra conselho. Sim, porque o amor pode ser personificado, porque o caminho pode ser personificado, eu sou o caminho. A verdade pode ser personificada, eu sou a verdade. A vida pode ser personificada, eu sou a vida. Jesus disse num único versículo, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é possível você personificar uma pessoa atribuindo a essa pessoa uma qualidade dela, uma virtude dela. No caso, bom conselho. E onde é que nós vamos buscar este fundamento? O fundamento de Jesus, o nosso bom conselho. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 5. Na verdade, vamos citar a partir do versículo 4, porque esse é uma profecia. Essa narrativa que vamos ver agora é uma profecia a respeito do Messias. Vocês lembram daquela famosa profecia? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz? Pois bem, esse é o versículo 1 de Isaías, capítulo 9.
Mas o que nos interessa está no versículo 5, mas a leitura vai ser feita a partir do versículo 4 para nós entendermos todo o raciocínio dessa belíssima profecia. Então, Isaías, capítulo 9, versículos de 4 a 5. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Porque todo o calçado que se faz na batalha, que se traz na batalha, e todo o manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presa das chamas. Porque, atenção, é agora, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui está, portanto, o Conselheiro Admirável. É um atributo do Messias. Um menino nos foi dado. Então, Jesus é o nosso Conselheiro Admirável. Jesus é o conselho por excelência. E, na verdade, não foi um, nem foram muitos os conselhos que Jesus nos deu e que se encontram nos 4 evangelhos. Foram muitíssimos, muitíssimamente muitíssimos, os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o título, Maria, Mãe do Bom Conselho, está plenamente fundamentado. Esse título, essa invocação está fundamentada precisamente no significado bom conselho é o próprio Jesus. E bom é um título bem apropriado a ele. Vocês lembram qual foi a saudação ou o pedido que o jovem rico dirigiu a Jesus? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Isso em Mateus capítulo 19. Então, se fosse dito Maria, mãe do conselho, estaria certo. Mas é mais eloquente Maria, mãe do bom conselho. O conselho que é Jesus e Jesus é bom. Esse é o primeiro sentido, Maria, mãe do bom conselho. Mas agora vamos ao outro sentido. Maria, mãe do bom conselho, como aquela que dá bom conselho. Isto é, como conselheira. E agora a gente vai fazer a seguinte pergunta: qual é o principal fundamento para Maria Santíssima aconselhando alguém? Na Bíblia tem alguma passagem em que Nossa Senhora está aconselhando alguém e dando bom conselho a alguém? A resposta está nas bodas de Caná, no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, mas não vamos citar o capítulo, até porque já dedicamos muitos programas sobre a intercessão de Nossa Senhora e, se não me engano, nós refletimos esse texto versículo por versículo. Então não é o momento aqui, mas somente vamos citar o versículo 5, o versículo 5, Nossa Senhora, quando percebe que faltou vinho, dirige-se a Nosso Senhor, eles já não têm vinho, Jesus retruca no versículo 4, mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou, e agora vem o versículo 5, que é o versículo que interessa. Disse, então, sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Eu penso que não existe conselho mais bonito do que esse. Façam o que o meu filho disser. E é um conselho recorrente, porque aqui nós ultrapassamos os limites da festa de Caná.
e a ordem que Jesus dá aos serventes para encher as talhas de água. Aqui o conselho de Nossa Senhora se refere à palavra de Deus inteira, a todo o ensinamento de Jesus. Neste sentido, Nossa Senhora se parece muito com Deus Pai, que, aliás, deu um conselho muito parecido aos apóstolos por ocasião da transfiguração. Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. O Pai aconselhando Pedro, Tiago e João, mas para além deles, aconselhando toda a humanidade. Escutem o meu filho. Nossa Senhora diz algo parecido: fazei o que ele vos disser. Basta isso para que nós nos demos por satisfeitos, como devidamente fundamentado esse título na Escritura, Maria, Mãe do Bom Conselho. As outras intervenções de Nossa Senhora aconselhando alguém ao longo da vida pública de Jesus, nós não temos um texto clássico, nós não temos nenhuma afirmação de Nossa Senhora aconselhando ninguém, mas muito menos o seu filho. Por outro lado, se o texto não diz, desde que a hipótese não fira a palavra de Deus, privadamente nós podemos sustentar. Pergunto, você que tem pelo menos 33 anos de idade, que foi a idade de Nosso Senhor quando Ele morreu, você acredita que sua mãe, oxalá esteja viva, mas mesmo que não esteja, você crê que durante 33 anos de sua vida, sua mãe não lhe tenha dado muitos conselhos? Oh, alguém responde, sim, minha mãe me deu muitos conselhos. Pois bem, Nossa Senhora acompanhou Nosso Senhor durante sua vida pública. 3 anos, Jesus teve consigo a honrosa presença de sua mãe. O que faz supor, já que Nossa Senhora andava acompanhada dos primos de Nosso Senhor, que a Escritura chama de irmãos de Jesus, Nossa Senhora era companheira de todo o ministério apostólico de Jesus durante 3 anos. Ora, mãe não aconselhava Nosso Senhor? Certamente aconselhava. É verdade que teve alguém do grupo que deu um conselho para Jesus e falou pela boca do diabo. Tanto é que Jesus pediu para ele se afastar. Vá de retro, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. É verdade também que o diabo tentou dar 3 conselhos para Jesus, que são 3 tentações. Atira-te daqui para baixo. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Tudo isto será teu se prostrado me adorares. 3 conselhos? Terrivelmente conselhos do inferno, que foram rechaçados. O conselho de São Pedro para Jesus também foi rechaçado. Mas eu quero crer que nenhum conselho de Nossa Senhora para o seu filho Jesus foi rechaçado. Como eu disse, a Escritura não fala absolutamente nada de nenhum conselho que Nossa Senhora tenha dado para Jesus. Ela deu, sim, aqui um conselho aos serventes. Um conselho que ultrapassa a festa, as pessoas às quais o conselho foi direcionado, e é um conselho que perdura. Não há conselheira que aponte melhor para Jesus que Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho. O conselho de Nossa Senhora é: não olhem para mim, olhem para o meu filho Jesus. Não façam o que eu quero, façam o que o meu filho disser. Fazei o que ele vos disser. Bem, eu penso que é suficiente a fundamentação bíblica que demos para Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. E convém também que, quando nós nos dirigirmos a Nossa Senhora, invocando-a com esse título, aliás, Nossa Senhora do Bom Conselho,
É uma devoção que está espalhada no Brasil. Maceió mesmo, a capital do meu querido estado de Alagoas, tem um colégio tradicionalíssimo, onde minha tia lecionou durante 32 anos, Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, das Irmãs Sacramentinas, lá em Maceió. Mas certamente vocês devem conhecer muitos lugares, muitas igrejas, muitos orfanatos ou colégios com esse nome, Nossa Senhora do Bom Conselho. Agora, próximo título, Mãe do Criador, rogai por nós. Alguém pode dizer, no credo nós começamos dizendo assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, Maria é mãe de Deus Pai? Não, Maria não é mãe de Deus Pai. Maria é mãe de Deus Filho. Mas nós não rezamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, nós afirmamos que o Pai é Criador, mas o Filho também é Criador. Mais na frente, no credo, no símbolo niceno-constantinopolitano, nós afirmamos de Jesus Cristo que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Mas, na Escritura, no Evangelho segundo João, nós temos aqui uma prova de que Jesus é Deus, sem dúvida alguma, e de que, por ser Deus, é também Criador. Bem, aqui está. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Agora vem o versículo 3. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Atenção. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O Pai é Criador e criou todas as coisas por meio do Filho. O Filho é a palavra do Pai, é o verbo do Pai. E é preciso dizer também que o Espírito que nós professamos é Senhor e fonte da vida. E com o Pai, o Filho é adorado e glorificado. Portanto, Deus é Criador. Logo, como só existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é Criador porque é Deus. O Filho é Criador porque é Deus. O Espírito Santo é Criador porque é Deus. Então, a obra da criação é uma obra trinitária. Os 3 atuam, o Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Repito, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, esse título, Maria, Mãe do Criador, não pode ser entendido como Maria, Mãe de Deus Pai Criador. Não. O Pai é Criador, mas Maria não é mãe de Deus Pai. Esse título, Maria, Mãe do Criador, não pode ser entendido como Maria, Mãe do Espírito Santo Criador. Não. Mas Maria Santíssima é mãe da segunda pessoa da Trindade que se encarnou, ele que é Deus Criador. Ficou claro? Então, esse título precisa de uma matização bem precisa. E é esta. João, capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. O texto se refere àquele que no princípio estava com Deus. No princípio era Deus e se encarnou
assumiu a natureza humana no ventre de Maria. Então vejam que mistério admirável. Maria é criatura, mas também é mãe do Criador, sem ser criadora. Maria é criatura porque foi criada por Deus. Mas Deus Todo-Poderoso, por um desígnio eterno, quis que ela fosse, com o seu sim dado ao arcanjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, em mim se faça segundo a sua palavra, que a segunda pessoa de Deus, o Verbo Criador, Criador com o Pai e com o Espírito Santo, se encarnasse no ventre de Maria. Maria, portanto, é mãe do Verbo divino, que, portanto, é Criador, Verbo que se encarnou. Quem se encarnou no ventre de Maria foi o Verbo. O Verbo se fez carne. O Verbo é Criador com o Pai e com o Espírito, porque tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Ficou claro? Então, cuidado que é um título ambíguo, que precisa de uma definição. Mas é óbvio que quem se encarnou no ventre de Nossa Senhora não foi o Pai. Se fosse o Pai, houve quem defendesse isso, que quem se encarnou no ventre de Nossa Senhora foi o Pai, e portanto quem nasceu de Maria Virgem foi o Pai, e quem morreu na cruz foi o Pai. Heresia chamada patripassianismo. Patri vem de pai, passio, paixão, patripassianismo, patripassianismo. Ou seja, a heresia que diz, não, quem se encarnou foi o Pai que assumiu o rosto do Filho, o Pai que se fez Filho, mas na verdade quem nasceu, sofreu e morreu na cruz foi o Pai. Isso é heresia. Isso é heresia. O Pai não se encarnou. O Pai não nasceu de Maria Virgem. O Pai não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho. Outra heresia parecida com essa é modalismo. O modalismo defendia exatamente isso. Não, modalismo vem de modo. Isto é, não, o modo com o qual o Pai salvou o mundo foi vindo ao mundo, assumindo a forma de homem. Então, na verdade, o Filho é um modo de ser do Pai. Como se o Filho não fosse uma pessoa distinta em Deus da pessoa do Pai. É também outra heresia que foi rechaçada nos primeiros séculos da Igreja, porque causava uma confusão tremenda. Então, mãe do Criador não é mãe de Deus Pai, que é Criador. Não é mãe de Deus Espírito Santo, que é Criador. É mãe de Deus Filho, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Esse Deus Filho que se encarnou no ventre de Maria. Está claro? Bem, agora, avancemos. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe do Salvador. A primeira coisa aqui que nós precisamos fazer, a distinção que precisamos fazer, é, em língua portuguesa, a diferença entre um adjetivo e um complemento nominal. Adjetivo: mulher santa. Santa é um adjetivo que qualifica a mulher. Santa se dirige, portanto, é algo que se refere àquela mulher. Mas complemento nominal não é adjetivo. Mãe do Salvador, no sentido, mãe de alguém que é o Salvador. Pode parecer tolice a distinção que eu fiz, mas não é não. É para lembrar a todos que a expressão Salvador se aplica somente a Jesus. Maria é mãe salvadora, não no sentido de que Jesus é nosso Salvador. Não, absolutamente não. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, nós temos uma frase
do anjo na noite de Natal, quando ele apareceu aos pastores. Qual é a frase? Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 14. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Salvador do mundo é somente Jesus. Nossa Senhora não é salvadora. A expressão, porém, Salvador, pode ser aplicado a uma criatura num sentido muito derivado, fazendo todas essas matizações. Mas a Escritura atribui o título de Salvador a nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos e foram intimados a não proclamar o nome de Jesus, o que foi que eles disseram? Esse Jesus, Atos capítulo 4, versículos de 11 a 12. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Agora vem o que interessa. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação. Portanto, debaixo do céu não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Salvador é um, e Maria Santíssima é a mãe dele. Então, mãe do Salvador. Salvador, só ele. Então, agora vamos aos títulos que precisamos, os versículos, que precisamos matizar muito. A voz do arcanjo, do anjo aos pastores: nasceu-vos hoje em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mais na frente, como já vimos, Atos 13, versículo 23, convém ir de novo, Atos, capítulo 13, versículo 23, aqui é o apóstolo Paulo que está pregando: de sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. Salvador Jesus. E finalmente, 1 João, capítulo 4, versículo 14, convém repetir, 1 João, capítulo 4, versículo 14, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Maria, mãe do Salvador. Aqui, para quem não tem o costume de invocar Nossa Senhora, mas aceita que Jesus é o Salvador do mundo, e não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, eu acho que você está desperdiçando uma preciosa oportunidade de chegar ao Salvador com uma patrona, com uma intercessora bastante poderosa, viu? Quem salva é o filho dela, não é ela, certo? Mas o Salvador quis nascer do ventre dela. O Salvador quis ser obediente a ela.
O Salvador a ama. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo ontem amou sua mãe, como ama hoje e como amará por toda a eternidade. Por que você não pede a ajuda da mãe dele para você se salvar e para os outros também se salvarem? Ó Jesus, meu Salvador, salvai-me. Correto? Quem disse que está errado? Qual é a pessoa que se dirige a Jesus, católica ou não, como Salvador, que vai ser rejeitado? Nenhuma. Mas essa não é a questão. Não estou dizendo que é errado você se dirigir a Jesus como Salvador. É a Ele, porque não há debaixo do céu um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Já vimos isso nos Atos dos Apóstolos. A questão é, o Salvador tem uma mãe e Ele a ama eternamente. Ela está com Ele no céu e as preces dela se dirigem a Ele para salvar todos os homens. Por que não também dizer, minha mãe, mãe do Salvador, intercede junto ao Salvador Jesus, teu Filho, pela minha salvação, pela salvação do mundo inteiro, pelas almas do purgatório, pela conversão daquela pessoa, para salvar aquela pessoa. Muito bem, avancemos. Agora, um título que foi inserido em 1964 por São Paulo VI. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe da Igreja. Antes de tudo, é importante a gente lembrar que a Igreja tem uma mãe, mas a Igreja também é mãe. A Igreja tem uma mãe, Nossa Senhora, mas a Igreja, por sua vez, é nossa mãe. Então, afinal de contas, quantas mães nós temos? Nós temos pelo menos 3 mães. Nós temos a mãe biológica, temos Maria, mãe de Jesus e mãe nossa, mãe da Igreja, e temos a Igreja que é nossa mãe. Será preciso provar? Será preciso provar. Primeiro, a Igreja como mãe. É muito importante que vocês não esqueçam que a imagem da Igreja como mãe, que está bem ilustrada no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Estava grávida, prestes a dar à luz o seu filho. E depois aparece um outro sinal no céu, o grande dragão, não é? Bom, chegaremos lá. Mas há um versículo na carta do apóstolo Paulo, atenção, que mostra, que descreve a Igreja como nossa mãe. A Igreja como nossa mãe. Carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 a 27. De 21 a 27. São Paulo faz uma comparação muito bonita. Ele pega Sara e Agar, Sara, esposa de Abraão, Agar, escrava de Abraão. Sara não podia ter filhos. Então ela entregou sua escrava a Abraão para que ele fizesse sexo com ela e ela gerasse um filho. O filho seria da patroa, Sara. E Agar, a escrava, só cuidaria do filho. Pouco tempo depois, aliás, um considerável tempo depois, Sara engravida e nasce Isaque. Muito bem, Sara é a livre, Agar é a escrava. Aqui temos uma comparação muito bonita. Agar, escravidão, evoca o Antigo Testamento. Sara, liberdade, evoca o Novo Testamento. E é nessa comparação bonita que a Igreja vai ser chamada de mãe.
É a única vez na Bíblia que a igreja é chamada de mãe. Esse texto é muito importante, viu? Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, de 21 a 27. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças, uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Agora vem o que interessa. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que aquela que não tem marido. Bem, o que interessa aqui está no versículo 26. A Jerusalém lá do alto é livre e é nossa mãe. Essa Jerusalém do alto, que é livre e é nossa mãe, ela aparece pela última vez na Bíblia, sabem onde? No livro do Apocalipse de São João, por favor. Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 2. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, atenção, é agora, eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. É a igreja triunfante. Essa é a Jerusalém celeste. Essa é que é a nossa mãe. Então, a nossa mãe, igreja. A igreja é nossa mãe. Qual é o papel da mãe? Gerar, alimentar, proteger e educar. É o papel da mãe. Ela gera no ventre o filho, dá à luz, amamenta, alimenta, protege, instrui. A mãe igreja, ela gera Cristo em nós quando, pela fé e pelo batismo, ela nos insere na vida da graça. E a mãe que nos educa com a palavra, com os sacramentos, que nos alimenta com a palavra de Deus e com os sacramentos, esta é a nossa mãe. Mas o título da ladainha é Mãe da Igreja. Ora, vamos agora à imagem do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 18. É um texto que fala da eminência de Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Agora vem o que interessa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ele, a frase do versículo 18 é que nos interessa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Respondam, por favor, aqui, católicos e protestantes. Você tem uma mãe? Eu tenho certeza que você respondeu, tenho.
E sua mãe é mãe somente da sua cabeça? Ou é da sua cabeça e do seu corpo? Você por inteiro? Não, minha mãe é mãe da minha pessoa, cuja constituição física inclui sempre, necessariamente, cabeça, tronco e membros. Cabeça e o resto do corpo. Parabéns! Muito bom! Muito boa a sua resposta. Excelente resposta, rapaz! Oh, coisa boa! Agora olhe de novo bem devagar. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja tem uma cabeça, é Jesus. E uma mãe não é mãe somente da cabeça de uma pessoa, é mãe da cabeça e do corpo. Se o corpo de Cristo é a igreja e Maria é mãe da cabeça, Maria é mãe da igreja, porque é mãe do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Portanto, você tem todo o direito, aliás, eu nem sei se você tem o direito de dizer, eu nunca vou chamar aquela mulher de mãe da igreja, mãe da minha igreja, se você não é católico. Olha, eu respeito o seu pensamento, eu respeito. Agora, difícil, me parece, é você justificar isso na Bíblia. Mãe da igreja. Porque mãe da cabeça da igreja, segundo a carne. Na ordem da graça. Portanto, aqui, supondo a fé e o batismo, Maria é mãe de todos os redimidos em Cristo. Porque Cristo, cabeça, derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Maria é mãe dos redimidos em Cristo. Portanto, o título mãe da igreja passa obrigatoriamente pelo filho dela. Necessariamente tem que fazer alusão a ela. Caso contrário, nós temos aqui um título que é insustentável. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E dado que uma mãe não é mãe apenas de uma cabeça, mas do corpo inteiro, sem dúvida alguma, Maria é mãe da igreja na ordem da graça. Aliás, aqui é preciso reforçar isto com uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo no famoso episódio que já expliquei centenas de vezes nesses 10 anos, de quase 10 anos de estudo bíblico. Jesus está pregando numa casa, Nossa Senhora e os primos de Jesus, os parentes dela, os sobrinhos dela estão ali fora, e alguém vai dizer a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem ver-te. Jesus sai, aponta para todos eles e diz, quem é minha mãe, meus irmãos? E aponta para todos e diz, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, etc. Então temos aqui um critério para você sustentar que Maria é mãe da igreja, não do ponto de vista carnal apenas. Maria é mãe, segundo a carne, do Verbo encarnado. Certo? Mas para Jesus, os laços da humanidade, os laços sanguíneos, são menos importantes que os laços espirituais. Isto é, você pertence à família de Jesus não por ser judeu. Menos importante isso para Jesus, porque mais importante é você fazer a vontade de Deus. Logo, mais um reforço para nós sustentarmos que Maria é propriamente mãe da igreja. Isso porque eu ainda nem citei, eis aí a tua mãe. Bem, é óbvio que tinha que ficar por último, dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra mãe, dirigida à igreja ali representada por São João,
evangelista? É, sem dúvida alguma, a fundamentação bíblica mais importante. João, capítulo 19, de 25 a 27. O que interessa está no versículo 27, mas é bom a gente situar nesse relato muito comovente, dramático também. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Então temos dois legados que são duas ordens. E temos dois ordenados, isto é, que receberam ordens e que obedeceram. E temos nesse mesmo versículo o cumprimento da ordem. Então aqui nós temos João, que recebe esse legado, eis aí tua mãe. Portanto, doravante, lembrem-se que João é filho de quem? Não é filho, atenção, João não é filho de São José, filho de Zebedeu. Eis aí a tua mãe. João é primo de Nosso Senhor. Zebedeu era, com sua esposa, parentes próximos de Nossa Senhora. Se não me engano, quando tratamos dos irmãos de Jesus, nós mastigamos isto, nós fizemos os quadros, nós confrontamos os textos da Escritura, etc. Portanto, João não é filho de Nossa Senhora, mas ouviu de Jesus um legado espiritual. Eis aí a tua mãe. João é o discípulo que Jesus amava, diz o versículo, o versículo 26. O discípulo que Jesus amava. Jesus também ama você, Jesus também ama todos aqueles que pertencem à igreja. João aqui representa toda a igreja. Eis aí a tua mãe. E vejam também que Nossa Senhora recebe um legado. Recebe uma herança. Eis aí o teu filho. Ora, prova de que Nosso Senhor Jesus Cristo ali não estava vendo, vislumbrando apenas a pessoa de São João, mas toda a igreja. É precisamente isto. Ele é a imagem visível do Deus invisível, etc. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Nossa Senhora aqui recebe um legado de maternidade espiritual que transcende, atenção, transcende a pessoa de São João. Por uma razão simples. Todos os outros fugiram. Só São João ficou. Não tinha sentido que Jesus mandou: olha, estou entregando a senhora para aqueles fujões ali, para aquele, para São Pedro que não está aqui, para outro que fugiu. Não, só estava São João lá. Arimateia chegou depois para pegar o corpo de Jesus para sepultar. As mulheres piedosas estavam por ali. E essas pouquíssimas que estavam realmente ali, bem diante de Nosso Senhor, a poucos centímetros, a poucos metros, digamos assim, da cena espantosa. Portanto, a maternidade de Nossa Senhora, mãe da igreja, é vontade explícita de Jesus. Eis aí a tua mãe. E outra, qual é a postura da igreja diante desse legado? Essa do versículo 27. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. A casa é não apenas as quatro paredes onde a senhora reside, onde o senhor reside, seu apartamento, sua casa, sua choupana, o sítio na cidade, enfim. Mas é a casa do seu coração. Receber Maria na sua morada. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo.
Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É a casa do seu coração. Então, o texto diz que São João, evangelista e apóstolo, recebeu Nossa Senhora em sua casa. Nós não sabemos exatamente quanto tempo São João ficou em Jerusalém até precisar fugir para Éfeso. Mas parece que São João tinha uma casa. São Pedro tinha uma casa, que era em Cafarnaum. Lembram disso? A pergunta é, São João, filho de Zebedeu, Tiago e João, lembram de vocês que o pai de Zebedeu era um pescador? O texto diz que eles deixaram as barcas e as redes. Barcas. Parece que Zebedeu era um promissor pescador. Portanto, eu vou tateando aqui. Portanto, era um homem que tinha um certo recurso financeiro. Não é, portanto, ilegítimo supor, se São Pedro tinha uma casa em Cafarnaum, que às margens do mar da Galileia, Zebedeu tivesse não só sua casa, mas para os seus filhos, Tiago e João. Tiago e João, talvez uma casa, e o texto nós vimos no encontro passado, São Pedro alojava também na sua casa, quando ele curou a sogra, quando Jesus entrou, saiu da sinagoga e entrou na casa de Pedro. Quem morava lá também? Tiago e João. Pedro, Tiago e João moravam nesta casa. Mas é legítimo perguntar, teria Zebedeu, pela boa condição financeira dele, adquirido, ou comprado, ou doado uma casa para João? Às margens do mar da Galileia, em outra cidade, Tiberíades, não sei. Ou até na própria cidade de Jerusalém? Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu ressuscitado também às margens do mar da Galileia. Vocês tinham alguma coisa para comer e tal? E comeram peixe. Eles voltaram então para lá, que era a origem deles, o torrão deles. Teria São João colocado Nossa Senhora para morar com ele, enquanto não se desencadeasse a perseguição contra os cristãos, quando Tiago, irmão dele, foi decepado a sua cabeça. Aí foi a gota d'água para eles se espalharem pelo Império Romano, e foi quando São João, segundo a antiquíssima tradição, coloca Nossa Senhora, provavelmente num barco, pelo Mediterrâneo, e vai até Éfeso, onde eles vão ficar até o passamento de Nossa Senhora para a eternidade. Em todo caso, na pessoa de São João, temos a igreja que deve acolher Nossa Senhora em sua casa. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Dessa hora em diante. Em língua portuguesa, tem uma outra expressão bonita para você sintetizar. E dessa hora em diante. Doravante. Não é? Doravante. Agora vamos lembrar das palavras dela no Magnificat. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Pensa que acontece por acaso qualquer frase na Bíblia? E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. E ela, 33 anos atrás, doravante, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. É claro que só bem-aventura Nossa Senhora quem a recebe em sua casa, quem a leva para a sua casa. Eu devo lhes dizer que foi uma emoção muito grande. Em Éfeso, subir uma montanha íngreme e chegar à casa que, segundo a antiquíssima tradição, foi a casa do apóstolo evangelista João, lugar também da residência de Maria Santíssima. Claro que muitas perguntas não podem ser respondidas. Quando São João, na perseguição, fugiu para a ilha de Pátimos, Nossa Senhora certamente estava lá. Onde ela ficou?
imaginar que Nossa Senhora fugiu com ele também para a ilha de Patmos? Não é impossível. Porém, Nossa Senhora já devia ter uma certa idade. E São João já era um homem idoso. Também é legítimo imaginar que Nossa Senhora não viveu tanto, morreu bem antes que São João. E que quando São João foi perseguido e fugiu para Patmos, Nossa Senhora já tinha partido para a eternidade. Essas suposições, em todo caso, não alteram absolutamente a nossa fé. É legítimo, desde que você não fira os relatos da Escritura, conjecturar o que você imaginar. Minha opinião, Nossa Senhora realmente foi para Éfeso e algum tempo depois, São João, bem antes da perseguição que Domiciano moveu contra os cristãos, ocasião em que São João precisou fugir para a ilha de Patmos, Nossa Senhora partiu para a eternidade bem antes. Bem, eu penso que é hora de concluir, até porque o título que vem logo em seguida, Virgem Prudentíssima, é muito sugestivo e eu vou precisar de 4 textos da Escritura, 4 relatos para mostrar a prudência de Nossa Senhora. E não é uma prudência qualquer, porque aqui a palavra prudência está no superlativo. Ela é prudente ao extremo. Nossa Senhora como Virgem Prudentíssima. Virtude que é importantíssima para todos nós em situações difíceis, em situações delicadas. E eu já defino para vocês com Santo Tomás de Aquino o que é a virtude da prudência. A prudência dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir a nossa meta. Então, discernimento, isso é bom, isso não é, isso é certo, isso não é, isso é correto, isso não é, ou então a hora certa ainda não é o momento exato é este ou outro, etc. E os recursos de que a gente deve lançar mão para alcançar os nossos objetivos. Virtude maravilhosa, e Nossa Senhora, como intercessora prudentíssima, nos ajuda muito. Chamá-la de Virgem Prudentíssima, rogai por nós, equivale a dizer, sabe o quê? Ó minha mãe, tu que és prudente ao extremo, intercede junto a Jesus para que me seja dado o dom da prudência no trato com tal coisa, na solução de tal problema, no convívio com tais pessoas, prudência no meu falar, no meu vestir, no meu escrever, no meu comportamento, etc. Disso nós vamos tratar no próximo encontro. Graças a Deus estamos avançando, nem sei quantos títulos já nós estudamos, mas eu acho que já vamos para mais de 20. E vejamos aqui, vamos ver. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja. Então perde de 15 ou 20? Comecei contando e depois esqueci. Em todo caso, vou dizer para vocês no próximo encontro quantos títulos, não chegamos a 20 ainda não. E a nossa aventura, 54 títulos. Estamos chegando ainda perto da metade. Uma santa semana, até o próximo encontro, se Deus quiser.